Beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Êxodo, leremos o capítulo 39. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos por aqui buscando beber nas fontes da Tua santa palavra. Dá-me a compreensão, Senhor, para vivê-la, a experiência de ter mais e mais intimidade com o Senhor para poder me consertar, porque se passar toda uma vida me consertando, jamais chegaria aos Teus pés, a Tua perfeição. Mas o Senhor nos deu um alvo perfeito, que é o Teu Filho, Senhor e Salvador nosso. Dá-nos, pois, então, a condição de continuar nesse caminho, visando andar na Tua presença sempre, Senhor. Que eu e minha esposa possamos ser instrumentos do Senhor, de modo direto e indireto, para que mais e mais pessoas acessem a Tua palavra e se faça na vida dessas pessoas como o Senhor já faz na nossa, Senhor, conforme a Tua vontade, pois é perfeita, justa, digna e agradável. Que eu e minha casa, que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em o nome do Senhor, em o nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, em o nome do Espírito da Verdade, Teu Espírito Santo. Amém. Bem, temos no capítulo 39, 43 versículos. Recomendo a leitura com mais calma, com mais reflexão, e leremos de uma maneira dinâmica. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofa azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sob a estola sacerdotal, era de obra igual da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra de estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral. De um palmo era o seu comprimento e de um palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de bérilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouros nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada com a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla de sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro
e as colocaram no meio das romãs em toda a orla de Subpelis. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla de Subpelis, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido e de estofa azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofa azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, e as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães de preposição, o candelabro de ouro puro com suas lâminas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43º e último versículo do capítulo 39 de Êxodo nos diz: Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Pois bem, por meio desses 43 versículos, nos diz o capítulo 39 sobre as vestes dos sacerdotes, do versículo 1 até o 30º, e quanto à conclusão dos utensílios do tabernáculo ditos completados do 32 até o 43. Que possamos viver a nossa vida completando as fases, etapa por etapa, conforme a vontade do Senhor. Que possamos nos deparar, então, em algum momento, felizes com a possibilidade de, tal qual nos diz o 43, viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Que possamos nós sermos abençoados pelo Senhor, dando sempre a nossa melhor versão, dita e seguramente imperfeita, mas a nossa melhor versão ao Senhor. Que possamos viver felizes, etapa a etapa, e que possamos viver conforme o propósito do Senhor em nossas vidas. É o que desejo, em meio ao seu mover, exclusivamente do seu amor, favor e poder. Sucesso. Que Deus a todos abençoe.